Só quero pintar o mundo da cor do pão. A margem inspirada chegado, teimo em rezar, para não ter que rezar por tudo e por nada. Abstenho-me desta omnipresença que rege a urbe e substitui o bom dia por graças a Deus. Sei que não devia, que é na água a força do jacaré, mas eu venho de outras águas, caso já não saibam. Portanto, que se lixe a selva, o jacaré incluso. E no prédio, mais fácil se conhece cada dente da chave do que as feições do vizinho. Rasgo as artérias com o calcanhar. Nas mãos, a comichão do volante. Afinal, fui sempre a estrada adiada. Bem-vindo ao Mar de Letras. Começámos em grande, com um poema lido pelo autor e nosso convidado, Gociante Batissa. Bem-vindo, Gociante. Bem-vindo ao Mar de Letras. Muito obrigado por ter abrilhantado o início do programa. E vamos agora começar a conhecê-lo, porque sei que nasceu na província de Benguela em 1978. Hoje os locais da sua infância estão irreconhecíveis? Deixa-me só começar por agradecer a oportunidade e estender a minha saudação à equipa do programa e ao universo de telespectadores. É muito importante este trabalho que vocês fazem para a divulgação e para servir de pista, não é? De encontros e reencontros. As memórias que eu tenho da minha infância são boas, mas são como o dia e a noite, que coabitam. Tenho memórias não recomendáveis para uma criança, aquelas que têm a ver com a guerra civil, a guerrilha, porque eu vivi até os 5, 7 anos no interior, no Monte Belo, onde nasci. Depois tivemos que nos mudar para o litoral, mesmo onde a guerra afetava menos. Era, no fundo, o instinto dos pais em termos de sobrevivência. Então, isto marca a minha memória. Tenho gratas memórias como correr atrás da gente, a levar recados, a celebrar com os adultos quando voltassem da caça, com aquela carne de abate, aqueles festejos sazonais, enfim, aquela vida, ambiente rural, de um meio ainda pouco contaminado naquela época. Cresce os primeiros anos numa aldeia, como acabou de dizer, uma aldeia que ficava longe do mundo. A comunicação social não chegava lá e a notícia que contava para os meninos era a de que temos uma nova história para ouvir, não é verdade? Todos os dias, todos os dias. E eu acho que a minha vivência no meio rural, que não foi muito extensa do ponto de vista da proporção da minha idade, mas foi importante enquanto semente de olhar para a vida, tem essa perspectiva, o brasileiro diria, a contação de história, mas também tem uma dimensão de enigma. Até hoje eu procuro saber o que é que se passava. Nós crescemos num meio, falavam muito de Otitacafeca. Otitacafeca é mais ou menos alguém que se perdeu no país. Há pessoas que iam e não voltavam. Se isto é o conceito inventado para nos poupar das más notícias, ou se as pessoas fugiam porque constituíam lares noutros locais, enfim, há um mistério das pessoas que iam e não voltavam. E diziam sempre o ano de Otitacafeca. Então isso também faz parte. Esse é um mistério, é um lugar para o qual a nossa imaginação apela sempre, não é? O que é que se está a passar, para onde foi a pessoa. E eu tenho uma herança dos dois lados, de pais muito ricos em termos de oralidade, em termos do provérbio, em termos da parábola. E a própria língua também é muito sugestiva. E tudo isso concorre para a bagagem que a pessoa cria nos primeiros anos da sua existência. Para as crianças que ansiavam por essas histórias e que depois as ouviam, digamos que era o tempo que passava. Mas, não, na verdade, o que estava a passar era um autêntico testemunho cultural entre gerações. Quando é que ganha a consciência de que aquilo eram muito mais do que histórias? Aquilo era muito mais do que histórias, porque é muito rico. Aquilo não é só a narração, tem também a componente do canto, tem também a componente da poesia. E aquilo é tão presente, que a pessoa encara isso como patrimônio seu também. E sendo um patrimônio, há uma espécie de dívida para com o meio. Da retribuição, a pessoa absorve e reconta, vai recontando. Então é por ali. Mas depois a gente vem para o meio urbano
já a pessoa sente muito mais falta porque ali no meio urbano já a dinâmica é outra, as pessoas têm mais preocupações capitalistas e esse espaço escasseia. Julgo eu que o facto de ter saído do meio rural muito cedo permitiu-me valorizar muito mais isso, porque depois a pessoa já não tem e anseia a ter. E então faz com que no meio urbano a pessoa seja um fator de conflito, porque os irmãos ou as pessoas que nos rodeiam querem que as pessoas, que nós reproduzamos a forma de ser mais ou menos civilizada. Então, o que a pessoa traz do meio rural, que é a contação de história, acaba por ser um símbolo de algum atraso naquele contexto de preconceito, não é? Então, eu também vivi isso um bocado, que estava muito apegado a um mundo. No fundo, eu falei sempre muito e contei sempre muitas histórias. Então, o meio urbano acaba por ser um palco de tensão também e já de reivindicação da identidade, porque eu recusava-me a vestir essa camisa do civilizado que rejeita a sua origem em pequeno. Sim. E então isso faz com que, pronto, é um ambiente de tensão e enfim. De facto, deve ser muito interessante estudar quase esse momento de charneira da sua vida, ali pelos 6, 7 anos, onde, por questões de segurança e também para continuar a estudar, se muda para o Lobito. É uma ruptura, deixa um mundo, vai conhecer um mundo novo. Que sentia que lhe custava mais o que estava a deixar ou que era compensado pelo que ia descobrir? Boa pergunta. Aí também tem que ser um bocado coerente, que a cidade não se pode estabelecer um princípio de maniqueísmo, dizer que o meio rural é que é bom, a cidade é que é má. Sim. Porque os bens que a gente recebia, principalmente com a chegada das épocas festivas, vinham da cidade. Quer dizer que a cidade foi também sempre um fator de apelação à imaginação. O calçado, os bonecos, e o cabaz que vinha para o fim de ano vinha da cidade. Também a cidade tinha o seu lado bom. Por exemplo, quando nós chegamos ao Lobito, era ao cair da tarde e toda a cidade estava iluminada. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Sim, nunca tinha visto tanta luz. A luz que eu conhecia era das tochas lá do interior, do Arxota, do Candeeiro. Mas ver uma cidade iluminada à chegada parece que é a abertura de um paraíso. É claro que depois amanhece e a cidade entristece porque fica feia, né? Os defeitos emergem, mas naquele momento da noite. E então acaba sempre por ser uma dialética, vamos dizer assim. E é também, graças a essa, lá está, não podemos ser maniqueístas e dividir bom para um lado, mau para o outro, mas há de facto uma ruptura e há uma mudança. E é também à conta dessa mudança que os livros começam a chegar à sua vida com uma cadência e um fluxo ao qual não era alheio o Ministério da Defesa. Não. Eu nasci em 1978, a faltarem 2 semanas para mudar para passagem de ano, e nesse contexto nós coabitamos, estamos num país que tem o lado do governo e tem a UNITA na sua versão mais bárbara possível, não é? Portanto, felizmente isto já passou, mas tivemos um tempo em que a UNITA era a representação extrema de barbaridade. E então isto unia de alguma forma as pessoas por uma causa comum, que é a defesa do território, porque estávamos num contexto de guerra civil. Sabíamos todos, e havia toda a carga ideológica e propagandística que por trás da UNITA depois estavam as potências, mais ou menos, como os Estados Unidos, o apartheid e tudo mais. A Angola independente é um corolário do movimento nacionalista, que apanha mais ou menos na década de 50 a questão da criatividade orientada, que é a arte engajada. Então, nos anos 80, ainda estamos neste fervor da literatura como arma de combate e mobilização. Então, o Ministério da Defesa tem este papel de adquirir os livros, as obras nas suas maiores quantidades possíveis para fazê-los chegar à frente de combate, para mobilizar o soldado. E por via disso também se mobilizavam as comunidades. É nessa lógica que os livros começam a chegar a casa e pronto, depois também havia uma vertente mais de logística bibliográfica de natureza soviética, comunista, não é? Que era mais ou menos ideologicamente o lado com o qual o governo estava alinhado. Então aí a pessoa depois começa a absorver a literatura, as aventuras de Ngunga, coisas assim, essa literatura engajada.
É curioso que no seu caso teve dose dupla, porque em casa também tinha livros, mas a biblioteca do seu pai também era uma biblioteca ideologicamente marcada, não é? Sim. Eu lembro-me de um livro do Vladimir Ilyich Lenin, que era um herói, andava no comboio, livrava-se da conspiração, ninguém apanhava o Lenin. E aí, claro que hoje, cantando aquilo, sim, Lenin era só um ser humano. Quando é que o Guciante começa a ganhar hábitos de escrita? Boa pergunta. Não tenho uma referência como tal minha, mas agora se a pessoa com alguma frieza recua no tempo, há sempre acontecimento em que os amigos sempre empurraram, faz isso, faz aquilo. Eu penso que as pessoas já viam alguma coisa. Mas talvez, vamos dizer, na 4ª classe, às vezes o bullying, não que seja bom, mas às vezes o bullying estabelece marcos, não é? Dá uma datação. Eu lembro-me que escrevi uma composição que era uma adaptação do conto da Barata, que queria conhecer o azar, e então a Barata vai consultar um sábio que queria conhecer o azar. Ele disse, não tem problema, amanhã ande com a sua família, vai ter passe perto de uma capoeira, depois contato com a galinha já te vai mostrar o que é o azar. Então, claro que a galinha devora a barata, não é? Então penso que isso na 4ª classe foi esta redação, mas não coisa daí por aí além. Ali, a escrita mais, assim já com alguma referência palpável, dá-se mais ou menos em 95, 96, quando começo a colaborar com um programa de televisão. Penso que ali já é que comecei a escrever assim coisas mais. Mas a verdade também é que já havia, por assim dizer, uma espécie de predisposição genética para a escrita, porque o seu pai já escrevia e muito, não é? Sim. Eu penso que o meu pai, tivesse ele nascido numa época sem guerra, de maior acesso à escola, teria chegado muito mais longe do que nós, aquilo que conseguimos. Sim, sem dúvida. Tinha o dom da palavra excelente. Começou, e fruto disso, eu penso também que havia uma genética que vem de lá mais atrás, porque o meu avô, meu xará, o Manuel, a razão pela qual eu não sou Daniel. O meu avô Manuel foi catequista. Então, meu pai absorve um pouco do pai, que é catequista, depois entra catequista e nacionalista. Então, meu pai absorve isto, vai depois para o ativismo, entra para o dirigismo. Portanto, foi uma pessoa sempre num discurso muito proverbial e muito rico. As primeiras histórias que o Guciante vem a contar não são histórias de ficção, mas são histórias jornalísticas. Era o facto de ter muitas histórias para contar aquilo que o seduzia nessa profissão de jornalista? Sim, quando eu começo a colaboração com a televisão, penso que ali se revela aquilo para o qual a pessoa está talhada, que é comunicação e literatura. Então a gente começa a ler os nunocratos e tudo mais, porque não havia escola de jornalismo. Vamos ler então os manuais que nos chegam de jornalismo. E ali começamos. Mas também Benguela, que é distante 600 km de Luanda, apesar de ser quase que a segunda capital de facto, tem a mesma dificuldade da maioria das províncias, que é a falta de oportunidades. Então, não tinha escola de jornalismo, significa também que os meios são escassos. Chegam ali pessoas que são de facto boas, do ponto de vista da habilidade, ou que tenham, enfim, um outro fator de parentesco, coisa por ali. Então, a gente depois não se conforma e começamos a fazer um jornalismo comunitário. Fundamos o boletim A Voz do Olho, que tinha uma perspectiva de intervenção cidadã, porque nós criamos uma ONG, por inconformismo mesmo, tínhamos 21, 22 anos. Então, criamos uma ONG e, por via dessa ONG, fazíamos duas coisas: a intervenção cidadã e o exercício das habilidades que tínhamos por vocação, mas em relação às quais não tínhamos abertura para ir aos meios oficiais. Então, começamos a fazer um jornal comunitário. E ali punhamos os nossos contos, os nossos poemas e a intervenção mais ou menos jornalística. Falou agora dos poemas e a verdade é que é com poemas que se vem a estrear na publicação em 2008 com O Consulado do Vazio. Como é que surge o livro? O livro é uma extensão mais ou menos do exercício que fazia na televisão, porque ia lá às vezes a fazer stand-up comedy, a dimensão mais ou menos de principiante, ou às vezes contava a poesia. Cheguei a fazer algum estágio de repórter infanto-juvenil desportivo, mas o desperta a partir dali. Mas sabe que tem-se dito que o escritor precisa de sofrer para escrever, não é? Então, este olhar para o país, a desesperança, tudo isto serve de motor para exteriorizar. Então, embora não tenha, hoje podemos concluir e com razão que não tinha valor estético de ir por aí além, mas era uma espécie de exteriorizar
o pensamento ou a inquietação. Então, o Consulado do Vazio passa a ser isto, o que depois ganha mais combustível ainda quando a gente está no setor das organizações não governamentais. Aí passamos a ter um olhar para além do discurso oficial. Então, fui escrevendo, mas eu penso que o meu forte, naquela altura, já era para o conto. Eu sempre digo que eu nasci deitado num conto. Já tinha um livro de contos pronto para publicar nesta altura, mas guarda-o. Porquê que guardou? Não, porque eu queria que o livro saísse por uma editora grande. O livro que saísse por uma editora grande e as editoras como estruturas de legitimação são elas também um fator de exclusão de classes, infelizmente. Porque há ali um manto qualquer de elitismo. Então, o ser legitimado por uma editora... Sabe, hoje, por exemplo, extrapolando um pouco a conversa, a cada dia que nasce surge uma editora. É fruto das rejeições que as pessoas vão tendo em relação às editoras tradicionais. Então, naquela altura, eu pensei, ok, vou tirar o livro de poesia com autopatrocínio, porque eu não tenho paciência para pedir patrocínio, então fui acumulando parte do meu salário, mas eu dizia, ia ser o último. Ou o livro sai, porque tem algum valor estético, comercial, ou não sai. Então, se for para eu pagar, vou pagar esse de poesia, que é uma coisinha, mas eu não posso... Era como se fosse diminuir a dignidade da obra, sair lá por autopatrocínio. Então foi assim que eu saio com o Consulado do Vazio, enquanto vou fazendo pesquisas para tirar o livro A Última Ouvinte, que vem depois a sair pela União dos Escritores Angolanos. Só por curiosidade, onde é que foi buscar esse título, A Última Ouvinte? Eu tenho vício da rádio. Eu tenho o livro, repara, tenho A Última Ouvinte, tenho Fato Sengola, o homem do rádio que espalhava dúvidas. Tem sempre rádio atravessada nas minhas obras. Então, A Última Ouvinte começa como conto já, mas também eu era cronista do tempo dos blogs. Então, A Última Ouvinte é, na realidade, essa coisa do ser imaginário, não é? Da relação entre o ouvinte e nós. Para conceber um programa de rádio, nós construímos uma persona. Mas essa persona está, de facto, alinhada com a pessoa que nos ouve. Então, é um pouco por ali. Segue-se depois uma novela, Não Tem Pernas o Tempo. Pode-se dizer que a sua escrita estava a ficar mais robusta e a ganhar um maior fôlego? Eu tenho algo que não é para ser falsa modéstia, mas é assim, eu trabalho tão arduamente e do momento em que dou por concluída a obra e vou batendo a porta às editoras, até o livro sair, são mais ou menos 2 anos por ali. Então, quando o livro vem a público, mesmo quando recebo elogio, eu já estou farto do livro e começo a ter dúvidas se o livro vale realmente o elogio que recebo. Então, quando A Última Ouvinte, a proposta entra numa quinta-feira e na terça me ligam a dizer que tinham aprovado e iam publicar a obra, comecei a duvidar de mim mesmo. Serei capaz de produzir algo que não fica a desejar a esta conquista? Então, naquela altura, concebi este livro na ideia de cada capítulo conseguir andar pelos próprios pés como se fosse um conto. Isto foi bom porque cumpriu a minha função, ouvi a minha voz interior e o livro tem, digamos, alguma aceitação, mas depois tem um conflito técnico. É que, pela estrutura que eu estabeleci, depois deixa de respeitar alguns preceitos para se encaixar na fórmula de romance. Então fica pela telenovela, mais ou menos por ali. Nesse seu processo de crescimento, que é engraçado e interessante, porque tem dúvida e depois ganha convicção e volta a ter dúvida e depois ganha nova convicção, segue-se um pouco mais à frente o Guardanapo de Papel, que é de novo poesia. E nesse seu processo de crescimento, sente que esta poesia já estava mais madura em relação ao Consulado do Vazio? Eu acredito que sim, mas sabe que é muito perigoso na nossa função ter muitas certezas. Eu acredito que sim, mas acolho aqueles que acham que o Consulado do Vazio poderá ser melhor porque reflete muito mais a minha ingenuidade, eventualmente a minha falta de domínio das regras, porque tem-se dito que a lucidez faz mal aos poetas, não é? Então, o Guardanapo de Papel já acaba por ter já uma lucidez, mas é um estímulo. Eu sei que a pessoa não vai gostar, mas tenho que dizê-lo. Foi editado pela Nós Somos, que era a editora do mais velho Luandino Vieira, que não me conhecia. Eu enviei-lhe a proposta em 2011,
Um mês depois respondeu que tinha aprovado, depois foi o processo de luta dele conseguir os meios. O livro saiu em 2014. Então, não quero usar o nome do Luandino como escadote para me afirmar, mas tem uma carga simbólica muito grande a gente merecer o amparo de pessoas mais ou menos da referência dele. Sim, então, guardampo de papel para mim tem esse valor. E a seguir ao guardanapo de papel, volta aos contos com o Fato Sem Gola, que ainda há pouco mencionou. O que não mencionou é que foi a primeira vez que teve uma obra sua selecionada para um concurso. Sim. O Fato Sem Gola sai em 2014, mas eu nessa altura já tinha ganho o Prémio Provincial de Cultura e Artes pelo contributo que presto ao conto, à língua e à cultura umbundo por meio do conto e das novas tecnologias de comunicação e informação. Eu tinha um blog, está no ar, mas já não está regular em função de outras ocupações. Então, por assim dizer, o Fato Sem Gola vem ser a segunda vez que merece alguma distinção. Houve um projeto que se chamava Ler Angola, estava feito aos serviços de apoio da Presidência da República, no antigo consulado. Houve um concurso de prospecção de considerados novos valores, e então foram aprovadas 11 obras, uma das quais este meu livro de contos. E por falar em blog, que é mais uma das áreas nas quais se espraia a sua criatividade, este livro de crónicas, que se chama O Apito que Não Se Ouviu, é um livro com as melhores crónicas de um dos seus blogs. Esta é uma forma de certa maneira, se manter perto do jornalismo que tanto o seduziu? Sim, do jornalismo e também da intervenção cidadã, porque o blog é também generalista. Como é que surge o blog Ango Debates? Eu realizava e conduzia um programa de debates, mesa redonda, portanto, teve várias etapas. Houve uma altura que era muito mais para prevenção de conflito, no pós-guerra, houve outra altura passou a ser mais para a cidadania e saúde pública. Sentíamos necessidade de haver um espaço para resumir o essencial do que se discutia para ali. Então surge o blog Ango Debates, que era Angola Debates e Ideias. Embora os programas eu os fizesse em nome da AJS, Associação Juvenil para a Solidariedade, da nossa ONG, entendi que o resumo das sessões não devia vincular à ONG, porque não deixava de ter uma carga opinativa. Então o meu blog passou a ser esse espaço para resenhar os debates. Mas sabe que a literatura faz parte da nossa identidade. A crônica literária fura sempre. Então este livro pende muito mais para a crônica literária. Eu sei que ele é ensinado em algumas universidades. Gostaria que um dia um desses professores me dissesse porquê. Eu tenho este lugar da dúvida. Em tempos tive uma experiência de me desmentir a mim mesmo. Estava a falar com o secretário da União dos Escritores Angolanos. Que havia aí uma janela para a reedição de obras. E então ele selecionou essa obra. Não era reedição, era enviar para alguma entidade que tinha solicitado. Eu dizia que não, manda os meus livros, tem o Último Ouvinte, não tem Pernas do Tempo. Por que vai enviar crônicas? E ele não me queria dizer. Eu ia insistir, não, manda livro, manda literatura. Ele me disse, não. A professora fulana de tal, que ensina no país tal, disse exatamente que quer esse livro. Aí fiquei calado, pronto. A professora tem mais autoridade, então alguma coisa ela vê. Nunca me disseram qual. Interessante. Exatamente. O mais recente dos seus livros de contos é este O Homem que Plantava Aves. As histórias curtas têm o ritmo certo para si? Este seu regresso aos contos tem a ver com isso? Sim, porque também, no fundo, os contos são o que me recebeu a chegada ao mundo, não é? Portanto, a minha estrutura cognitiva é muito virada para o conto. Pronto, tenho a ambição de escrever coisas, digamos, narrativas mais extensas. Mas esse livro surge assim. Uma editora brasileira localizou-me, não sei por que caminhos, fizemos a primeira experiência de poesias, a editora chama-se Penalux. E depois ligaram a ver se pediram se eu podia partir para um segundo desafio para a prosa. Então, dadas as condições, eu entendi ir para uma área em que eu me sentia muito mais seguro do que, pronto, oferecer uma espécie de experimentalismo. Foi assim que esse livro surge. É o primeiro livro que surge mais ou menos como encomenda, mas não me sinto mal porque já tinha trabalho realmente existente. Percebo mais isso como um desafio. Então a editora era brasileira e depois fizemos tudo para a edição que o Mário tem em mãos, já é a edição angolana, a segunda. Muito bem, nós já continuamos a conversar, para já vamos ouvir como soa
o homem que plantava aves. As aves no coração da aldeia eram prestimosas mensageiras. Disputavam o céu, cada espécie tentando caprichar num rol de cobracias desinteressadas. Anunciavam ora cacimbos de grandes caçadas, ora estações de férteis chuvas. Um lindo espetáculo de se ver, várias sessões ao dia. Garças pela manhã, cegonhas ao meio-dia, gaivotas ao cair da tarde. À boleia, até as corujas odiadas pelo seu mau presságio, e daí o pânico, viam-se temporariamente toleradas. Em meios virgens, dantes a vida resumia-se a duas festas, nomeadamente o trabalho e a celebração das estações da natureza, muitas vezes não se sabendo ao certo onde começava uma e terminava a outra. De tal maneira que, volta e meia, estavam brancos pássaros à ponta da enxada, feitos guias, ou sobre o dorso do boi que puxava a charrua, ou antes, trespassando a choupana da maçaroca assar, desmentindo a solidão de camponesas. Como é que tem sido o caminho deste livro no Brasil? Nós em Umbundo dizemos que temos que saber celebrar o pedaço que conseguirmos arrancar da cobra, não é? Então, bom, por todo o percurso que leva ao surgimento do livro, mas ainda está longe de saciar. Ponto. Dizia eu que tem sido um percurso bom, mas gostaria que fosse mais, enfim, divulgado, mesmo porque teve uma tiragem, vamos considerar, limitada. Creio que não passou de 100 ou 200 exemplares. E é natural que aquele mercado, e também não é fácil promover um livro na ausência do autor. Sim. Então, estou satisfeito. Foi uma grande aposta da editora Penalux, ali dos amigos Tonho França e Wilson Gorge. Naturalmente que nós queremos sempre mais. Uhum. Mais recentemente coordenou este livro que aqui tenho, Palavras São Tantas, coletânea de poemas e crónicas de jovens autores angolanos. Como é que surgiu esta ideia? Esta ideia surgiu porque eu organizava oficinas literárias no final de cada ano. E então, na terceira edição, os jovens foram arrojados, e penso que foi a melhor no conjunto. Nas outras edições houve realmente grandes valores, como, por exemplo, Job Cipitali, pessoas que são uma grande promessa, mas nesta, em termos de representatividade, houve mais. A safra foi bem melhor. E eles tiveram a ideia de organizar uma coletânea. Desafiaram-me a ser o coordenador. Estabelecia os meus requisitos, que era, primeiro, que me dessem a liberdade de escolher de acordo com a minha consciência, não por meio de favoritismo. E outra coisa que eu impus era que o livro devesse ser publicado pelo seu valor estético e não pelo poder de compra dos seus autores. Então, isto faz com que o livro seja para mim um compromisso de honra. E sinto-me mal porque, pronto, depois meteu-se a pandemia no meio, o livro nunca chegou a chegar a Angola. Então os miúdos não saciaram esse desejo. Eu me sinto de alguma forma, não digo culpado, porque se eu tivesse deixado eles se autopatrocinarem, eventualmente teriam feito o lançamento. Mas penso que este não é o livro para circular devido ao poder de compra do seu autor. Penso que os miúdos têm potencial e eu acredito nisso. Vou continuar a lutar para ver se um dia o lançamento em Angola acontece. Uma coisa é certa, e aqui dirijo-me diretamente aos autores deste livro, pode ainda não ter chegado a Angola, mas já chegou ao Mar de Letras. Não lhe peço para individualizar nenhum destes jovens criadores, peço apenas aqui um panorama geral. Há aqui novos talentos aos quais devemos estar atentos? Sem dúvida nenhuma, completamente de acordo. Sim, é preciso, é preciso. E é tal coisa, o crivo do tempo vai nos permitir aferir quem vai vingar, quem não. É certo que nem sempre o vingar significa o potencial de talento, não? Há pessoas com talento que não vingam devido às vicissitudes do mercado, também. Mas eu estou muito confiante e penso que, pronto, ali há realmente autores que precisam de algum amparo, algum incentivo e que eles podem chegar muito longe. Um dia destes vamos ter algum aqui sentado, com certeza. Sei que está a trabalhar num romance histórico. Está em que fase?
Tem-se dito que o livro só termina de ser escrito quando sai da gráfica, não é? Então, o professor Francisco Soares diz que a literatura é um trabalho de corte e costura. Do ponto de vista da tecelagem, o livro está pronto, mas o trabalho de corte e costura continua. E eu tenho que reescrever alguns capítulos. Mas, na realidade, tudo isso é podemos dizer que estamos às voltas. É também porque a pessoa não tem motivação, porque não tem uma editora. Porque, havendo uma editora, claro que a pessoa prioriza aquilo e conclui. Sim, o livro é um romance histórico, é baseado, como já disse, na história de família. Tem um fundo familiar, porque meu avô esteve 5 anos, Manuel Batissa, meu avô Ixará, esteve 5 anos preso na cadeia de São Nicolau, de 1961 a 66, acusado de terrorismo. Ele era líder evangélico. Não concordo com o rótulo de terrorista, mas conhecendo a gênese da minha família, eu acho que ele tinha mente libertária, sim. Eu penso que sim. E tenho orgulho disso. Muito bem, Gociano. Ficamos à espera desse romance para marcarmos uma nova conversa. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Mar de Letras. Assim terminamos mais um programa. Foi ótimo contar com a sua companhia, que, como bem sabe, não dispensarei na nossa próxima emissão. Eu despeço-me. Até lá.